noite a todos, feliz Páscoa, Cristo vive. É com essa alegria do ressuscitado que nós acolhemos os 3 secretariados do Regional Sul 2, Brusque, Florianópolis e Joinville, que estão aqui representados por seus vogais, os seus orientadores espirituais. Acolhemos também a cada um que celebra conosco esse momento, a todos os nossos secretariados irmãos do Brasil. Hoje, como Regional Sul 2, nós nos reunimos para a celebração da luz, recordando o Cristo ressuscitado, que caminhou com os discípulos de Emaús e que caminha conosco. Na liturgia de hoje, Cristo, luz do mundo, aparece a Cleofas e seu companheiro, que fazem uma linda experiência com o ressuscitado rumo a Emaús. Pedimos também que você separe aí uma vela, que será acesa durante o rito. Com devoção, fé, piedade, celebre, reze e cante conosco. A alegria reluz nos seus olhos, todo amor que sonhamos um dia, dissipando as trevas do medo que havia em nós. O teu sopro invadindo o peito, recriando em nós toda a vida. De tuas mãos e de teu lado aberto, a paz vem, enfim. Vive estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Vive estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, que alegria estarmos reunidos para louvar, bendizer, glorificar a Deus pela Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos vocês uma feliz e santa Páscoa, na semana da 8ª da Páscoa, nesta quarta-feira em que a Igreja lê o Evangelho da manifestação do Cristo ressuscitado aos discípulos de Emaús. Oportunidade para a gente se encontrar e fazer esta pequena, singela celebração da luz pascal. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Pai, a alegria do Espírito Santo estejam convosco. O amor de Cristo nos uniu. Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retirastes os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, uma terra onde correm leite e mel. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor, do que nos valeria ter nascido se não resgatasse com seu amor? Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, e une de novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. Na Páscoa meditamos as maravilhas que o Senhor faz por seu povo. Recordamos a criação, a aliança com Abraão e a libertação da escravidão do Egito, que era a Páscoa para o antigo Israel. Mas nós, cristãos, recordamos sobretudo a ressurreição de Jesus, que ilumina e dá o sentido pleno a todas essas realidades antigas. Com o espírito exultante de alegria nesta solenidade pascal, nos preparemos para ouvir a palavra de Deus, o encontro de Cleofas e seu companheiro com o Senhor Jesus vivo e ressuscitado. Cantemos acolhendo a palavra de Deus.
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, ele vive e venceu, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, os chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias em que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram, eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Andavam pensando tão tristes que Jerusalém é Emaús, os 2 seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar. Querido emauísta, Jesus caminha conosco e participa do caminho da nossa vida.
às vezes de maneira discreta, até imperceptível. Mas esta é uma certeza que a ressurreição nos dá. Ele está conosco, vivo entre nós. Ele não só caminha, como também se interessa pelo que vivemos e sentimos durante a caminhada. O que conversamos, o que fazemos, o que enfrentamos, como estamos. Deus quer saber das nossas angústias, decepções e também os sonhos do nosso caminho. E nesse caminho, Ele nos convida a ouvir e entender a Sagrada Escritura, a iluminar o nosso caminho com a sua palavra, para fazer do seu caminho também o nosso caminho. Um caminho trilhado da fé, iluminado e inspirado pela palavra, alimentado com o pão, fortalecido pela esperança. Nestes dias de alegria e paz da ressurreição que nós celebramos, como emauístas, continuemos a trilhar o rumo certo. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Pois chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. 3 dias, enfim, se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas o mestre ninguém sabe não. Ao fazer a experiência do ressuscitado, os discípulos de Emaús fizeram uma experiência de fato de voltar-se à sua própria essência, ao seu próprio ser, à sua própria ontologia, e ali ouvir de fato a voz que clama a plenitude do ser humano, a plenitude do discipulado e do anúncio de fato do reino de Deus. Quando nós ouvimos Jesus, quando nós temos uma vida com Cristo, sem dúvida nenhuma, nossa vida é transformada, ela é regenerada, ela é uma vida colocada a serviço dos demais. Quando esses discípulos ouviram Jesus, ao partir o pão, escutaram, sem dúvida nenhuma, eles não se deram conta dos perigos noturnos, das trevas que o envolviam, mas só queriam anunciar esta grande novidade, a ressurreição, a vida eterna. E nós, como comunidade de Emaús, como discípulos de Emaús, somos convidados a fazer esta mesma experiência, a revitalizar, a potencializar novamente todo este encontro que já aconteceu uma vez em nossa vida, em nossa história, para fazer acontecer o hoje de Deus na história. Jesus foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar. E pelo caminho afora, ardia-lhes o coração. Falavam-lhe das Escrituras, explicando a sua missão. Chegando afinal ao destino, Jesus fez que ia passar. Mas eles demais insistiram, vem Senhor, vem conosco ficar. Sentado com eles à mesa, deu graças e o pão repartiu.
Dos dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos seus seguidores também. O Senhor Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. E disse aos seus discípulos, e hoje diz a nós: Vós sois a luz do mundo. Glorifiquemos então a Deus, que nos mostra na Páscoa a sua luz, e supliquemos que Ele conserve sempre acesa a luz de Cristo em nós, em nossas famílias, em nossos ambientes, no nosso movimento de Emaús. Vamos agora acender a vela. Quem tem a vela consigo pode acendê-la. A luz de Cristo, que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas do nosso coração e de nossa mente. Amém. Ao longo de nossa vida, não deixemos apagar essa luz sobrenatural, que é o Espírito Santo em nós. Alimentamos a chama de nossa fé pela oração constante, pela escuta e meditação da palavra de Deus e pela prática constante da caridade. Unidos no amor redentor do Cristo ressuscitado, elevemos nossa prece a Deus, rezando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, minhas irmãs, meus irmãos, nessa solenidade pascal e vos proteja do pecado. Amém. Aquele que nos renova na vida eterna, pela ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que, transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos todos, minhas irmãs, meus irmãos, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco, aos padres, aos vogais. É uma alegria celebrarmos o Cristo ressuscitado, o centro da nossa fé. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal do YouTube, Regional Sul 2, e siga-nos no Instagram, @Sul2Emaús. E assim você pode acompanhar o que acontece em nosso regional. E de maneira especial nesse dia, que celebramos 70 anos de vida do Padre Vitor, pedimos que você reze aí na sua casa uma Ave Maria pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu sacerdócio. Viva Jesus ressuscitado! Queridos amigos das comunidades de Emaús que compõem o Regional Sul 2, estamos vivendo o momento mais importante da nossa fé. Pela morte, Jesus venceu a própria morte e nos resgatou, e pela ressurreição, Ele nos devolve a vida, uma vida nova na graça. Que possamos, como batizados e discípulos missionários de Emaús, buscar honrar tamanho amor e entrega por nós, em cada momento de nossas vidas. Que possamos anunciar com amor e alegria a boa nova: Cristo está vivo. Sejamos setas a indicar o único caminho, verdade e vida que nos leva à salvação e ao encontro com o próprio Deus. Que nossas comunidades sejam cada dia mais espaços de acolhimento, de estudo, de amor, um lugar onde emana o próprio Cristo, um lugar onde oportunize o encontro profundo e verdadeiro com o ressuscitado
e que possamos a cada momento pedir: fica conosco, Senhor, e nos capacite para sermos teus instrumentos a serviço do teu reino. Desejamos a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Por sua morte, a morte viu o fim, no sangue derramado a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, iniciou meu homem, enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou.